É uma história de sucesso gigante, né, a da Escola Superior do Ministério Público da União, pela sua forma de organizar, forma de fazer, disponibilidade, como apresentar projetos, como aprovar projetos, como publicar projetos e tornar perene o conhecimento que se produz. Meu nome é Marcelo Muscoliati. À época eu me chamava Moscoliato, hoje é Muscoliati. Tive que mudar o nome por conta da cidadania italiana. Na época em que eu fiz os trabalhos com a escola, isso começa logo no início, 2001, 2002, eu era procurador regional da República em São Paulo. Eu ingressei na carreira em 91. Em 97 eu fui para a PRR3 e fiquei até a minha promoção a subprocurador-geral da República em 2015. Então o trabalho feito com a escola acontece quando a escola é fundada, né, tem seu início. Eu fui o primeiro coordenador da escola, do núcleo da escola na PRR3, na Procuradoria Regional da República em São Paulo e Mato Grosso do Sul. Nasci no Paraná, fui promotor de justiça, antes de ser promotor advoguei por 4 anos e sou do MPF desde fevereiro de 1991 e escolhi a profissão certa dentro do direito. Se não fosse isso, talvez eu não tivesse com o direito até hoje. O MPF me salvou para a profissão. Receber a aprovação da escola para pesquisa sobre estatística de qualidade no âmbito do Ministério Federal foi muito importante naquele momento. Início dos anos 2000, nós tínhamos dificuldade de entender e compreender qual era o nosso desempenho. Hoje é diferente. Hoje nós temos dados pela internet, informações, tribunais, CNMP, CNJ, etc., Hoje está mais tranquilo de enxergar como é o nosso comportamento, o nosso resultado. E na época nós tínhamos muitas estatísticas indicando quantidade. Então, quantidade de processos que um procurador recebia durante o mês e quantidade de processos que ele dava vazão no final do mês. Mas nada indicando qual era o desempenho em termos de resultado do trabalho. O projeto foi apresentado à escola. Nós conseguíamos, à época, no TRF3 e na PRR3, coletar os dados, mas tínhamos dificuldade de rastrear os resultados. Pedimos à escola, o projeto foi aprovado, contamos com um estagiário, né, que foi remunerado pela escola, que não era um estagiário de direito, nós precisávamos de alguém dedicado a cálculo estatístico e a estatística. Não conseguimos ninguém da matemática, mas conseguimos da ciência política. Um menino brilhante, que nos ajudou não na coleta, mas na formação, o desenvolvimento de gráficos e tabelas e estatísticas a respeito daquilo que buscávamos. A ideia básica foi o seguinte: pegamos dados de 2 anos antes do início do ano da publicação, porque nós queríamos casos que já tivessem sido encerrados no Tribunal Regional Federal. Então a ideia era olhar como era o desempenho do Ministério Público Federal na terceira região, em alguns casos, e escolhemos 4 temas, 4 tipos de infrações criminais, e fizemos engenharia reversa nos casos. A partir do julgamento do TRF3, estabelecemos marcadores e fomos olhando para trás, vendo cada um dos momentos de interrupção da tramitação do processo, para entender quais eram os obstáculos, qual era o tempo, qual o resultado e o desempenho. Ou seja, aquilo que tínhamos feito no processo tinha dado resultado positivo ou negativo no judiciário. Aquilo que buscávamos em termos de repressão criminal ou desenvolvimento de estratégias de persecução penal, qual
tinha sido o resultado para aqueles casos. Então pegamos casos terminados, encerrados no tribunal e, em vez de seguir para o futuro, olhando o que aconteceu no futuro, nós escolhemos aquele marco do fim do processo e fomos para trás, olhando desde o momento em que se instaurou o inquérito policial, que se iniciou uma ação penal, recebimento da denúncia, sentença, apelação, recursos e a decisão final do tribunal. E escolhemos, por exemplo, contrabando de descaminho, sonegação fiscal, tráfico de drogas, e a estatística mostra algumas coisas interessantes, que naquele momento se observava uma dureza, uma firmeza do tribunal com relação ao tráfico de drogas. Mas aquela firmeza, aquela dureza não se confirmava para a sonegação fiscal. Então, a pergunta era por que alguns tipos ainda não respondida, né? Tá, mas ficou a pergunta, porque os dados mostravam esse comportamento, por que alguns tipos de crime sofrem uma penalização mais intensa, uma responsabilização maior. Então, dos dados surge que um sujeito preso por tráfico de drogas, ele permanecia durante todo o tempo preso, enquanto ele respondia o processo. O mesmo não se confirmava com relação à sonegação fiscal. E no contrabando tínhamos uma variação, tá? Dependendo da quantidade de bens contrabandeados, volume, valor financeiro do que tinha sido contrabandeado, você encontrava resultados em que o réu respondia preso a todo o processo, depois com a sentença ele recebia benefício e saía, coisa que não acontecia com o traficante. O traficante ele era preso em flagrante, ele respondia o processo e ele começava a cumprir a pena em regime fechado. Isso surgiu dos dados que coletamos a respeito da tramitação dos processos no TRF3 até aquele momento. Também observamos a velocidade de resultado. Alguns crimes têm uma velocidade maior, né, quando apreciados pelo tribunal, tinham, né, eu estou falando do passado, porque é o dado que foi colhido naquela época, eles tinham uma velocidade maior na resposta do tribunal ou do judiciário para aquelas condutas e para aquelas pessoas, para os réus que respondiam àqueles processos, eram mais rápidos. Então, o processo para o tráfico de droga durava muito menos tempo do que um processo por sonegação fiscal. E a sonegação fiscal era difícil você encontrar casos em que uma prisão preventiva, uma prisão temporária, prevalecesse por muito tempo. Via de regra, eles respondiam soltos e, uma vez condenados, permaneciam soltos porque eram ou no regime aberto, ou algum benefício, alguma substituição ou suspensão de pena. Então você observava, pelos dados você conseguia observar um comportamento diferente e uma forma diferente de avaliar condutas, né, criminais, e você pode dizer que o tráfico de droga é muito mais danoso à sociedade do que a sonegação fiscal, como também você pode dizer o inverso, que a sonegação fiscal causa muito mais dano à sociedade do que o tráfico de drogas, porque enquanto um cria problemas de saúde pública, o outro mina as políticas públicas todas por falta de recursos. Tá? Então são dados que estão na pesquisa, no trabalho que eu e a Luísa Cristina fizemos naquele período, e a ideia era justamente lançar uma semente de discussão dentro da casa, dentro da carreira, a respeito dos números que coletávamos, como víamos o nosso desempenho enquanto procuradores da República e a relevância de buscar mecanismos concretos, fazer investimento concreto para entender qual era o resultado de qualidade do nosso desempenho e não só o quantitativo. Que é fácil você dizer que oferecemos 10 mil denúncias por ano. Esse é o quantitativo. Quantas delas foram recebidas, eu já começo a pensar na qualidade do trabalho feito. Se das 10 mil foram recebidas, eu superei o primeiro obstáculo. Mas se 1.000 foram recebidas e 9.000 foram rejeitadas, eu tenho um motivo para olhar para aquele dado, para aquele problema e questionar. Por que 9.000 não foram recebidas? Depois, instrução processual. As denúncias resultaram em condenação ou absolvição? E quem pediu absolvição? O procurador pediu absolvição ou só o advogado pediu absolvição? O procurador foi atendido
quando a sentença de primeira instância veio ou não. E o recurso vai ao tribunal, qual é o resultado? O tribunal acolheu a posição do procurador ou o tribunal recusou a posição do procurador? E por que isso está acontecendo? Então, são questões que até hoje estão em aberto. E são questões relevantes. Isso se trata de desempenho, né, da instituição perante os tribunais onde atua e uma obrigação de resposta à sociedade, especialmente ao contribuinte, que é, no final das contas, quem sustenta o sistema e paga pelo que é feito. Sobre o impacto do trabalho de pesquisa de estatística de qualidade, eu vejo que, eu tenho a impressão, né, que foi muito positivo, porque lançou as bases de estruturação, contribuiu, não lançou as bases, contribuiu para a estruturação do serviço estatístico dentro do único, né, que é o nosso grande sistema hoje de movimentação processual, documentação e estatístico. Então, mostrou um caminho e mostrou o que se poderia colher. Então, naquele momento, esse trabalho disse, olha, se pegarmos casos encerrados numa instância e fizermos uma observação para o passado, se tivéssemos um sistema que colhesse esses dados lá no passado, essa seria a informação disponível hoje. Então, mostrou que, e contribuiu para que se investisse em buscar dados concretos e resultados a respeito do desempenho institucional e do desempenho individual dos colegas, todos, no desempenho das suas diferentes e diversas funções. Porque temos procuradores criminais, procuradores que atuam no civil, procuradores que atuam na matéria tributária, no direito público, direitos humanos, direito ambiental. É uma gama enorme, né, de funções e atribuições, e cada um deles encaminhando resultados e buscando atividades com resultados distintos. E todos eles merecem uma apreciação e merecem a pergunta, né, qual é o impacto, o resultado disso que foi feito. E isso daqui foi um exemplo do que poderia resultar de um questionamento dessa ordem na matéria criminal em São Paulo. O trabalho de pesquisador começa com a pergunta, né? Então, o mais importante de tudo é saber fazer a pergunta. E você vai se perguntar e vai se questionar muitas vezes no caminho da sua pesquisa. E a grande tentação é você fazer a pergunta, dar a sua resposta e procurar os dados que te confirmem. Esse é um erro. Você tem que fazer a pergunta, ficar aberto à resposta que vem, ela te seja confortável ou não, e publicar. Esse é o principal papel do pesquisador. E eu vejo como fundamental. Eu acho que falta, nós temos carência de pesquisadores no sistema jurídico brasileiro. Eu vejo isso como um dos grandes problemas que enfrentamos pelo excesso de processos, demora nos resultados, falta de compreensão de como trabalhamos, o sentido do investimento que é feito, desenvolvimento, a prestação de serviço de justiça pelos operadores todos, não vamos falar só do Ministério Público, mas advogados, privados e públicos, procuradores, juízes em todas as instâncias. Nós temos no Brasil um problema, e o problema é o tempo da prestação jurisdicional. E isso tem tudo a ver com falta de respostas a pequenos problemas e pequenos desafios, e as perguntas são feitas, mas a pesquisa não. E muitas vezes, quando a pesquisa é feita, a resposta não é conveniente, as pessoas ficam desconfortáveis de publicar ou de prosseguir na própria pesquisa. Quem mais conhece o sistema jurídico brasileiro hoje sobre esse aspecto são os economistas, não são os operadores do direito. Os economistas sabem melhor, eles nos conhecem melhor, eles sabem
como e por que nos comportamos, quais são os nossos incentivos, para onde vai o nosso orçamento, qual o nosso custo e como é o nosso desempenho. O trabalho, por exemplo, do Armando Castelar Pinheiro, professor do Rio, da FGV e da UFRJ, pesquisador brilhante, os trabalhos deles são fenomenais a respeito do sistema de justiça brasileiro. Há outros também que fazem pesquisas especificamente sobre o Ministério Público e há muita oportunidade, há muita coisa para fazer. Como a escola tem mestrado e tem muita gente interessada em desenvolver projetos, talvez uma sugestão procure as perguntas desconfortáveis, e se arrisque a responder. O início da escola, uma lei é aprovada, década de 90, a escola é instalada no início dos anos 2000, e a primeira diretora, Sandra Curô, tinha o desafio de montar uma estrutura básica, inicial, de escola nacional, com um orçamento pequeno, apertado, e sem a possibilidade de usar os canais e instrumentos que temos hoje. Não existia YouTube, existia o e-mail, ok? Mas as pesquisas que fazíamos de jurisprudência, os dados usados nesse trabalho aqui, muitas vezes eles eram colhidos em CDs, de assinatura de serviço de jurisprudência em CD e DVD. Então, as pesquisas você montava, você coloca o disco no seu computador, baixa toda aquela jurisprudência para o disco rígido e a partir dali você pesquisa, e usávamos um software de pesquisa instalado dentro do próprio computador. Google existia, mas não era o Google que é hoje, era diferente. Então a escola começa com o desafio de, primeiro, levantar o dedo e falar: existo, eu estou aqui. E a estruturação inicial é feita por núcleos que são criados em cada unidade da federação, em cada uma das procuradorias regionais da República e na PGR também. E eu fui coordenador do núcleo da Escola Superior na PRR3, na Procuradoria Regional da República da Terceira Região, sede de São Paulo, abrangendo São Paulo, Mato Grosso do Sul. E a ideia era: vamos produzir eventos, seminários, discussões de temas que nos interessam. Não temos muitos recursos, mas precisamos começar a produzir debate sobre temas que nos interessam. E conforme as coisas forem evoluindo, os investimentos forem melhorando, a gente tem projeto, e já existia a ideia, de quem sabe um dia, isso era distante, quem sabe um dia a gente consegue fazer um curso de especialização certificado. Quem sabe um dia um mestrado, lato sensu. Depois, quem sabe um mestrado stricto sensu. Quem sabe depois, um dia, um doutorado. Quem sabe um dia a gente tem uma revista de circulação constante e regular a cada trimestre ou a cada semestre. Vamos começar com um boletim. Depois do boletim, a gente tenta fazer um boletim mensal junto com uma revista semestral. Quem sabe conseguimos fazer pesquisa e publicar nossas pesquisas. É uma escola que surge do zero. E é uma história de sucesso. Porque do zero, ela começa com a boa vontade de inúmeros colegas Brasil afora, que começam a buscar nas suas unidades parceiros para fazer evento em conjunto e para mostrar que a escola existia. Então, lá em São Paulo, um tema que eu sempre gostei muito foi Direito e Economia, Finanças, e procurei a Bolsa de Valores. Eles tinham um projeto lá que era Bovespa vai ao Judiciário. Eu falei: nós não somos judiciário. Eles olharam para mim e falaram: você está no meio. Falei: ok, não vamos discutir. Para manter a parceria, não vamos discutir. Ok. E me lembro bem que o diretor jurídico da Bolsa, presidente da Bolsa na época era Raimundo Malhano. Nossa, uma figura impressionante, fenomenal, uma mente aberta. Malhano fundou o Instituto de Direitos Humanos em São Paulo e funciona até hoje. É o Instituto Norberto Bobbio.
E você vê um financista, dono de corretora de valores, interessado por direitos humanos, política e direito. E o Maliano falou, vamos acelerar, eu quero essa parceria. E começamos a fazer eventos conjuntos. Você vai discutir crime financeiro, direito à economia, regulação do mercado financeiro, Bovespa. Então, muitos profissionais da Bovespa vieram até a Procuradoria, tanto no auditório da primeira instância em São Paulo, trouxe para vocês a cópia de um evento em que Cláudio Fonteles participa de um dos primeiros eventos, ele faz uma apresentação sobre crimes financeiros na PR São Paulo, no auditório da Procuradoria da República em São Paulo, junto com o Fausto De Santis e o diretor jurídico da Bovespa, sentam os três na mesa para discutir crimes financeiros sob aspecto do Ministério Público, do Judiciário e da Advocacia. E dali aquilo evolui, se torna um evento anual, ele segue, vai até 2010, se eu não me engano, todo ano tínhamos um, e fizemos vários outros paralelos envolvendo CVM, foi o início da aproximação com a CVM, depois fizemos um convênio, hoje estabelecido, né, o relacionamento do Ministério Público Federal com a CVM é fenomenal, já há mais de 15 anos, uma parceria que impera e funciona muito bem, mas a gênese começa lá atrás, em 2002, éramos todos desconhecidos, com preconceitos mútuos, né? E esses eventos começam a aproximar e a escola faz o papel de ser um instrumento acadêmico para aglutinar, para juntar as pessoas em torno dessas discussões dentro do Ministério Público Federal. Obviamente, não tínhamos recursos, não tínhamos dinheiro. Como é que funcionava? A escola providenciava o auditório, que era o da PRSP ou o da PRR3. O da PRSP era muito melhor do que o da PRR3. Tá? O nosso era pequenininho, o deles era maior, mais legal, então a gente usava o auditório, a escola dava o auditório. A impressão dos cartazes era feito em casa ou feito na impressora colorida disponível mais bonita, próxima. Distribuíamos os cartazes dentro do Judiciário e dentro do nosso sistema da Procuradoria da República, usando os malotes, porque o custo já estava embutido. A Bolsa trazia os seus profissionais e os profissionais que tinham relevância no mercado e eles eram responsáveis por, eventualmente, pagar esses profissionais se tivessem que pagar ou não. Mas eles, via de regra, usavam as próprias pessoas que trabalhavam, eram profissionais fenomenais do mercado financeiro em São Paulo e que atuavam dentro da Bolsa de Valores. E traziam também alguns profissionais da Comissão de Valores Mobiliários. E com isso começamos a desenvolver e foram anos, né, custo baixíssimo, e uma forma de colocar a escola na rua, mostrar que ela funcionava, e mostrar que era possível produzir algo diferente dentro do Ministério Público Federal, com o mercado financeiro, com o mercado de valores, com a regulação desses mercados todos. Essa foi uma vertente. A outra vertente, sempre nossa, foi direitos humanos e discussões a respeito de violações e problemas relacionados à discriminação. Nesse ponto, a atração e a proximidade aconteceu lembrem-se, anos 2000, a gente ainda tinha discussões a respeito de HIV/AIDS e os coquetéis, a distribuição, né? A pandemia de HIV/AIDS dos anos 90 foi terrível. Ela começa a mudar esse quadro, né, de estabilizar uma doença que era letal, fatal, ela se torna crônica com os coquetéis e os remédios a partir de 2000, 2002 e em diante. Então, os primeiros eventos são com o pessoal do GAPA, Grupo de Apoio ao Portador, à Pessoa com AIDS, né, na época, o GAPA. Fizemos eventos conjuntos, a escola entrava, também mesma coisa, o auditório, o GAPA trazia seu pessoal, a gente tentava trazer médicos, profissionais de saúde. São Paulo tem muitos hospitais especializados, muitos profissionais bons, escolas de primeira linha, e todos sentavam para discutir temas a respeito de HIV/AIDS, no primeiro momento, discriminação, tratamento de saúde. Na sequência entra o direito reprodutivo, né, com advocacy,
do Rio, com outras entidades e ONGs relacionadas à saúde da mulher, discussões sobre aborto, sobre nascimento, sobre inseminação artificial, sobre direito reprodutivo em geral. Então isso foi uma outra linha paralela. Ao mesmo tempo em que a gente tinha uma escola em São Paulo, na PRR3, que falava de mercado financeiro, ela também tratava de direitos humanos e direitos reprodutivos, né, por exemplo, e sobre sexualidade e discriminação sexual relacionada à pandemia de HIV/AIDS. Esse é o início. Muito rudimentar, muito difícil, com baixíssimo custo, tentando economizar de todas as formas. Minha experiência é antiga. A escola hoje é admirável, né? O trabalho feito e o que ela alcançou e o que ela ainda vai alcançar, né? Era um sonho, né, em 2001, 2002, ter cursos de pós-graduação em sentido estrito, né? O reconhecimento e o registro nos estabelecimentos ou nas instituições públicas, publicação perene, tanto de livros como de revistas, né? O boletim da Escola Superior, a revista da Escola Superior. E isso tudo, hoje, realidade, trouxe muito mais qualidade. A gente contou com o apoio inicial da escola para aquela pesquisa e era uma das pesquisas iniciais. Existiam outras, né? Algumas deram resultado, outras ainda nem tanto, mas aquele era outro momento da história, né, institucional, regional do país, era outro momento. Então, quando eu imagino pesquisa naquele período, tudo era mais difícil. Hoje eu vejo como me parece tudo mais fácil. Essas perguntas que eu fiz, eu acho muito mais fáceis de responder hoje em dia, com os dados, os elementos disponíveis dentro do sistema, com o que o Supremo publica, o STJ publica, com o nosso sistema único, né, que na época era um embrião iniciante, né, sofrido, mas um embrião iniciante. A gente não tinha uma uniformização de estatística nacional do Ministério Público Federal. Isso ainda viria, né? A compreensão e relevância de ter o entendimento a respeito da necessidade de investimento para se autoconhecer, fazer as perguntas e responder, naquele momento era um embrião. Hoje não. Hoje a escola tem equipe, tem estrutura, é uma história de sucesso gigante, né? A da Escola Superior do Ministério Público da União, pela sua forma de organizar, forma de fazer, disponibilidade, como apresentar projetos, como aprovar projetos, como publicar projetos e tornar perene o conhecimento que se produz. Em 2001, 2002, 2003, 2004, era o início e com dificuldade, com restrição, falta de recursos, falta de pessoal, até o conhecimento a respeito do que e como fazer. Né, os formulários para apresentar projetos, formulários para apresentar cursos, o interesse em saber se as pessoas que participaram dos cursos e das pesquisas, se eles aprovavam ou desaprovavam, se quem participou do curso entendia e via aquele curso como relevante e importante para a sua formação, para a sua experiência profissional, se aquilo agregava ou não no seu dia a dia, né, tudo isso hoje em dia é outra realidade. Eu vejo muitas possibilidades de pesquisa e vejo que o investimento feito na escola e pela escola é extremamente relevante. Quando você pensa no Ministério Público, e não só no Ministério Público Federal, no Ministério Público da União, o MPDF, o MPT, o MPM, não, isso vai além. Né? A produção, ela serve ao sistema de justiça como um todo. Para os diretores, eu tenho que dizer que a escola teve muita sorte de ter bons diretores nesses anos todos, né? E de conseguir, a cada gestão, colocar um pilar, acrescentar um tijolinho, né, nessa estrutura que evolui cada vez mais. Quando a escola começou, hoje ela tem sede própria, mas quando ela começou,
Ela ficava aqui no prédio ao lado e era um pedacinho, né? Era pequenininha. Depois ela conseguiu um espaço grande na base do prédio, depois ela conseguiu um espaço maior dentro do prédio, depois ela teve sua própria sede. Ela começa a estabelecer discussões relevantes em várias áreas estratégicas. Me lembro bem de discussões estratégicas feitas dentro da escola, participei de algumas, sobre distribuição e produção de energia elétrica, sobre produção e riscos ambientais da energia nuclear, produção, extração, beneficiamento, estratégia de produção de energia de petróleo, tudo relacionado ao meio ambiente, tudo relacionado à ordem econômica, tudo relacionado à distribuição de riqueza. Então, se há alguma coisa a sugerir para os diretores, para a atual e para os próximos, pensem estrategicamente e pensem os grandes temas. Procurem trazer os melhores debatedores. Há muita gente de todas as áreas abertas a trazer problemas, sugestões, ideias de pesquisa, desafios e sem grande custo. O problema hoje em dia não é mais o custo, é a vontade de pesquisar, questionar, produzir e, fundamentalmente, registrar. O registro é fundamental. É preciso escrever, é preciso publicar, é preciso divulgar e deixar uma biblioteca, uma base, que hoje no meio digital é muito mais simples, muito mais fácil do que era no passado. Você pode usar o YouTube, você pode usar os textos em PDF, você pode usar os softwares, os aplicativos. Os sistemas evoluíram muito. E isso é fenomenal. Isso é fundamental para fazer o registro, primeiro, do nosso momento. Gerações futuras vão olhar para a gente hoje, para o sistema de justiça brasileiro de hoje, e vão olhar e perguntar, mas peraí, como é que vocês trabalhavam assim? Como é que vocês conseguiam ter mais de 100 milhões de processos tramitando no Brasil ao mesmo tempo num dado ano? A gente vai ter que responder. E seria bom a gente ter um início, né, de pesquisa e resposta para essa pergunta que virá do futuro. Será feita pelos meus netos, pelos seus netos. Eles, sem dúvida, eles vão olhar para o Brasil de hoje, para o sistema de justiça brasileiro de hoje e perguntar: como é que vocês trabalhavam com 100 milhões de processos por ano? E por que vocês demoravam tanto para resolver os problemas? E por que vocês não tinham estabilidade sistêmica? Por que a cada 2 anos muda o entendimento sobre um determinado tema? Por que vocês não conseguiram resolver algumas questões que são tão básicas como o princípio da insignificância ou a fixação da pena para o tráfico de drogas ou delação premiada, a negociação penal, whistleblowing e por aí vai. Então, minha sugestão é: pensem estrategicamente, façam essas perguntas e, mesmo que a resposta seja desconfortável, publiquem, registrem, porque a gente não trabalha com os olhos só no presente. A gente tem que pensar o que nossos netos vão pensar da gente, porque é o que fica.